Eu chego a dizer que, bem pensado, isso escoria a exigência da lei, escoria o próprio exercício do direito constitucional de ação. Porque basta que os senhores deem um passo em direção ao passado e verificar que as partes formulavam seus pedidos, quer dizer, exerciam o direito de ação, lembrando da capacidade postulatória ainda do ius postulante, e o Justiça do Trabalho sabia como manejar com a situação, produzida a prova, vinha a sentença, não era líquida, a liquidação sugeria, e as coisas se passaram assim durante quase 70 anos. E, abruptamente, surge a exigência de que já indique os valores. Isto pode ser interpretado ou traduzido como um elemento embaraçante, não que vede, mas é embaraçante o exercício do direito constitucional de ação. E se nós nos lembrarmos de que estamos falando de processo do trabalho, a situação se agrava mais. Porque se essa exigência de valores líquidos inicial viesse do CPC, e estivéssemos aqui discutindo essa norma é compatível ou não, eu tenho certeza que a maioria dos senhores decidiria, é inconciliável, é incompatível esta regra do CPC. Mas, lamentavelmente, isso veio por obra de um legislador trabalhista, impondo esta formulação de pedidos já, digamos, líquidos. Não é? E nós não temos como deixar de aplicar a norma, a não ser abrandando-a. É essa, então, a contribuição que deixo. Para não ficar repetitivo, é isso, construída a minha opinião. E aí, como digo, acata quem quiser acatar, né? É mera opinião. Bom, passemos então ao tema lá dos honorários do comércio, uma adequada interpretação. O termo adequada, não sei se está adequado ali, né? Mas eu pensei muito em colocar algum adjetivo, uma interpretação razoável, uma interpretação, não vai adequada. Adequada é um termo assim, ele é esférico, ele não tem frente, não tem verso, né? É como a razoável duração do processo da Constituição. Depende, razoável para quem? Para o réu, não é a razoabilidade do réu é outra, né? Mas, enfim, são aquelas frases que eu chamo de esféricas, né? Falando de uma figura geométrica que não tem frente, não tem fundo, aquilo é uma esfera. Você sabe qual é a parte do frontispício, qual é um fundo. Bem, mas ali acompanhando, então agora vocês têm como acompanhar ali, pelo menos pela tela, o resumo que fiz. É importante fazer uma certa reminiscência histórica para que nós possamos entender realmente o que representou a inserção do princípio civilista de sucumbência no processo de trabalho por força desta lei. Quando a CLT é elaborada e entra em vigor, em 1943, estava a viger o primeiro Código de Processo Civil Unitário Nacional. Quando digo unitário, eu quero dizer federal, aplicável a todos os estados. Anteriormente ao Código de Processo Civil de 39, os Estados-membros tinham, por força de disposição constitucional, competência para legislar sobre o processo. Então, havia tantos processos quanto eram as unidades da federação. Mas, quando Vargas assume o poder, em 1937, ele fecha o Congresso Nacional, alegando o avanço das ideologias comunistas, ele dissolve o Congresso Nacional, institui o chamado Estado Novo, não que ele tenha assim dito, isso foi a doutrina quem chamou o Estado Novo, e era um regime centralizador, ditatorialesco, isso não é novidade para ninguém que conheça a história. Então, Vargas institui. E ele, então, com a ideia de centralização do poder, que essa é a característica dos regimes ditatoriais, centralizam os poderes, e centraliza tudo, porque a ideia de centralizar é mais fácil de controlar. Quanto mais você centraliza, mais você controla. Quanto mais você deixa a coisa difusa, mais raro fica o controle. Então, essa é o traço característico dos regimes de feição ditatorial. Vargas também, então, sugere que se adote um Código de Processo Civil único para o país, não mais cada Estado legislando sobre a matéria. E isso vai se frutificar com o Código de Processo Civil de 1939. Primeiro código, portanto, federal, né, que deu início a uma tradição, que hoje, depois veio o Código de 73, estamos no 2015, quem sabe virá outro para adiante. Mas a tradição iniciou-se com o Código de 39. Mas por que refiro esse código? Porque no artigo 66 desse Código de Processo Civil, já havia ali a consagração do princípio da sucumbência. O vencido pagará honorários, etc, etc. Ora, atentem à cronologia dos fatos. Em 43, elabora-se a lei, o decreto que
introduz a consolidação das leis do trabalho. Ao legislador trabalhista da época, teria sido muito cômodo reproduzir a norma do artigo 66. Isso já era do conhecimento do sistema processual brasileiro na era republicana. Era tão fácil dizer, haverá. Mas o legislador trabalhista nada disse. E eu tive a oportunidade, creio eu, ao dirigir meus senhores, numa outra ocasião, numa outra jornada aqui, dizer da importância que há em nós entendermos quando o silêncio do legislador é produto de inadvertência e quando o silêncio é intencional. Quando o silêncio, porque há dois tipos de silêncio, né? Aparentemente é um só, mas dá para separar as classes aí. Há um silêncio em que o legislador é um silêncio produto de uma inadvertência, de um descuido do legislador, porque deveria ter dito algo sobre o assunto e não o fez. A isso se chama omissão. Mas há aquele silêncio intencional. Ele não disse porque ele não quis dizer, porque ele não quis aceitar alguma coisa. Aí não há omissão, aí há intenção, ainda que implícita, subentendida. Portanto, em 43, ao confeccionar o projeto que viria a converter-se no decreto instituidor da CLT, esse silêncio do legislador não foi produto de omissão, e sim de uma intenção de não consagrar o princípio civilista da sucumbência em tema de honorários advocatícios, que estavam no artigo 66 do Código de Processo Civil de 39. E tanto isso é verdadeiro, que, como é natural, né, sempre que surge uma nova norma legal, como foi o caso do decreto que instituiu a CLT, nos primeiros momentos tentou-se sensibilizar a jurisprudência, ou seja, a magistratura, quanto aos honorários de advocatícios, porque parecia a alguns, na época, que tinha havido omissão do legislador. Mas se forem consultar a jurisprudência do período, que é muito raro, né? Nós estamos para falarmos de 43, 44, aquele período, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, vão ver que a jurisprudência trabalhista já interpretou como inadmissível, inconciliável com o processo do trabalho, o princípio da sucumbência. Porque o escopo dessa jurisprudência, correta jurisprudência, era preservar o próprio trabalhador de eventual condenação. Nomeadamente, porque já estava, claro, em vigor o artigo 791, que permitia ao trabalhador exercer o seu direito de ação, né, pessoalmente, sem o patrocínio da causa por advogado. E assim se fez. Toda a jurisprudência, a contar desse momento, foi unívoca. Unívoca e uníssona. Né? Foi toda ela, os honorários são inconciliáveis ou incompatíveis com o processo de trabalho. Então, a justiça do trabalho, isso é importante falar. Estou dizendo da manifestação do Poder Judiciário, não do Legislativo, sempre rechaçou, sempre repudiou a ideia dos honorários de sucumbência no processo de trabalho. Passam-se cerca de 27 anos de vigência da CLT e surge, então, a Lei 5.584, de 26 de junho de 1970. Esta lei foi uma das poucas bem elaboradas. Dentro dos seus limites, da matéria em que tratou, foi razoável. Entre outras coisas, foi a lei que uniformizou em 8 dias os prazos para os recursos trabalhistas, foi a lei que instituiu as chamadas ações de alçada exclusiva dos órgãos de primeiro grau, né, 2 salários mínimos e tal, mas, além disso, foi a lei que vai falar, pela primeira vez, notem, pela primeira vez, o legislador vai falar de honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho. Quando? Porque esta lei impôs aos dirigentes sindicais o encargo de ministrar assistência judiciária gratuita a todo o trabalhador que recebesse salário igual ou inferior a 2 mínimos legais, sob pena de multa aplicável e outras sanções aos dirigentes sindicais que não cumprissem a norma. Esta lei, até uma ocasião, eu brinquei, fazendo uma palestra na ordem, eu digo, a OAB devia ter mandado confeccionar uma placa de bronze em homenagem a essa lei, porque abriu um mercado extraordinário de trabalho para os advogados, porque as entidades sindicais, a contar da lei, tiveram essa obrigação de contratar advogados para subministrar essa assistência judiciária. Fosse com vínculo de emprego ou não. Se interessam em senhores, por exemplo, eu estava graduado há pouco tempo na faculdade, não minto, graduei-me em 71, no ano seguinte.
numa altura eu tinha 6 contratos de trabalho de entidades sindicais. Posso dizer o nome: Federação dos Bancários, Federação dos Trabalhadores da Indústria, Federação da Alimentação, Sindicato dos Petroleiros. Eu dava aula na faculdade de Curitiba, então o aluno perguntava para mim: professor, alguém pode ter mais de um contrato de trabalho? Eu não ia fazer isso, mas vontade, tirava a carteira de trabalho. Olha, por acaso eu tenho 6. Isso foi, então, uma abertura extraordinária no mercado para os advogados. Mas, como o legislador foi ponderado aí, como ele impôs a obrigação da prestação de assistência judiciária, e sabendo que isso implicaria ônus financeiros para os sindicatos, disse a lei, no artigo 14, esses honorários, ela fala, reverterão para o sindicato. Na verdade, não é reverter, porque nunca foi do sindicato, era verter. Mas com o prefixo re aí não fazia sentido. Mas não é o caso. A intenção era esta. Era compensar o sindicato do encargo que lhe atribuiu de prestar assistência judiciária. Então, o titular do direito material a esses honorários não era o advogado do sindicato, e sim a entidade sindical. Claro que, na prática, muitas entidades sindicais, não tendo condições de remunerar o advogado, conversava com ele dizendo: doutor, sua remuneração virá dos honorários lá. Então, foram honorários estritos, cabíveis exclusivamente nos casos de assistência judiciária gratuita, e, além disso, era como uma compensação do encargo cometido aos sindicatos de prestar assistência. Note, é importante nós entendermos, isso não era o princípio da sucumbência, até porque o empregado nunca pagaria honorários, até 1970. Então, alguns falam equivocadamente isso, aí não há sucumbência alguma. Tanto que a criatividade brasileira, né, cuidou de chamar a esses honorários de honorários assistenciais. Mudou o adjetivo de advocatício para assistenciais, porque decorriam da assistência judiciária. Então, não se cometa o equívoco de dizer que a primeira vez que se falou em honorários de sucumbência foi pela Lei 5.584. Não foi. Não foi. Virá mais tarde. O próprio TST edita a súmula 219, para dizer, pelo menos na redação original, que os honorários só seriam devidos nos casos de sucumbência, de assistência judiciária gratuita, etc., inclusive vedando os honorários na ação rescisória. Porque, claro, que houve tentativa, mas a ação rescisória é uma ação especial. Aliás, um dia, outra jornada, se eu contar a história da rescisória para os senhores, coisa mais importante, a rescisória entra na Justiça do Trabalho contra a lei. Foi uma rebeldia judiciária. Por acaso eu estava à frente, não? Mas entrou a rescisória com base numa situação concreta, não só para desconstituir coisa julgada à torto e direito, mas em situações específicas. A CLT vedava a rescisória. O 836 veda, mas hoje não veda mais. Isso não é a obra do acaso. Se alterou para dizer que cabe a ação rescisória, é porque houve um movimento doutrinário e jurisprudencial que acabou por sensibilizar o legislador, lá em Brasília, tão distante, né? Aliás, lembra-se que eu falei, brincando com os senhores, que Brasília parecia um país vizinho ao nosso? Aí um juiz de Minas Gerais brincando: poxa, professor, o senhor pegou pesado. Passou-se o tempo, um dia estou em Minas fazendo palestra, ele está na primeira fileira, assim. Eu disse a ele: doutor, não vou mencionar o nome, eu reconsiderei a minha frase, né, o meu conceito de Brasília, ele ficou todo satisfeito, em regozijo. Eu falei: olha, Brasília é um planeta próximo ao nosso. Brasil. Chegaram em Brasília a nomear ministro morto no tribunal, já tinha falecido, estava o bilhetinho com o presidente lá, o tempo passou, ele resolveu nomear, que já tinha falecido. Aqui no Paraná, era para desapropriar a Fazenda Londrina, o decreto saiu para desapropriar Londrina, uma cidadezinha pequenininha que tem ali no interior, mas isso já faz 40 anos. Sabe? Aí eu disse: doutor, a coisa agora agravou, não é mais um país vizinho nosso, é um planeta próximo ao nosso sistema solar. O grau de alienação da realidade brasileira, né, que havia. Eu estou falando no tempo passado, não sei se que há, né? Aí fica por conta de cada um. Pois bem, a súmula negou, mas eu dizia que a ação rescisória entrou, então, por força de construção doutrinária e jurisprudencial, porque os doutrinadores acabaram por influenciar a jurisprudência, e o TST, contra a legem, admite a rescisória, e depois altera-se o artigo 836 para admitir a rescisória e tal. Bom, é outra história. Se eu for começar a falar,
é uma digressão, depois não tem retorno isso aí. Bom, mas, quando surge a emenda constitucional 45, conhecida de todos os senhores, enfim, de nós todos, que amplia a competência da Justiça do Trabalho, né, ampliando-a para aqueles litígios derivantes das relações de trabalho lato sensu, se começou a forçar a situação. Claro, um segmento interessado, olha, mas aí poderiam caber honorários, não decorre de relação de emprego esse conflito, e o TST é, por assim dizer, cooptado por essa corrente e adota essa instrução normativa 27, dizendo que, mantendo o entendimento de que no âmbito das relações intersubjetivas trabalhistas não haveria honorários, mas, ao contrário, haveria honorários de sucumbência nessas relações oriundas das relações de trabalho. Lembrando que era instrução normativa, e eu disse, enquanto tivesse adjetiva, eu não cumpro. Né? Não pode abaixar, editar instruções. Só me permitam parênteses, não me esqueçam de fechá-lo, porque normalmente o autor abre um parênteses e vai embora, ninguém sabe se ele fechou, o que era o parênteses. Há uma ação direta de inconstitucionalidade, uma das tantas ações que há no Supremo de inconstitucionalidade relativas a matérias trabalhistas, uma delas tem como objeto, como eu disse, a instrução normativa 39 do TST. Essa que está dormitando lá no gabinete do ministro há praticamente 3 anos. Em setembro ela vai fazer mais um aniversáriozinho, mais um aninho. Bom, eu fui ver a petição inicial desta ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade. E foi até para mim o gáudio pessoal, porque eu vi o fundamento ali, o fundamento básico, né, medular, que era a violação ao artigo 22, parágrafo 1º da Constituição da República, que atribui competência à União para legislar sobre matéria trabalhista. Aquilo me chamou a atenção, eu digo, mas eu já falei disso em algum lugar. E fui descobrir que, se não me engano, em 1983, faz tempo, no encontro da AMATRA, encontro aqui nosso, da AMATRA, aqui, eu apresentei um trabalho sobre a inconstitucionalidade das medidas provisórias em geral, em abstrato. E o fundamento era a violação do artigo 22, inciso 1, se eu não me equivoco, da Constituição da República, chamando a atenção para não confundir processo com procedimento, porque o artigo 24 da Constituição Federal vai atribuir competência concorrente para outros órgãos, inclusive estaduais, editarem normas sobre procedimento. Mas processo, como técnica de solução de conflitos de interesse, é da competência exclusiva da União. E eu já nem me lembrava desse artigo, fui lá procurar, nos chamados alfarrábios, né, nos arquivos antigos, lá estava meu datilografo, naquelas maquininhas ainda de algodão, fitinha preta e vermelha, que usava borracha e corretiva. Foi lá que eu apresentei. Então, essa ideia não morreu. Né? Ela foi como que revitalizada, revigorada por essa petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade 5516. Agora, aguarda-se que o Supremo se pronuncie sobre o tema. Bom, fechando o parênteses. A instrução normativa, então, surge, aí sim, falando em sucumbência nos casos já referidos de relações oriundas de relação de trabalho, quer dizer, lato sensu. E as coisas assim se passavam, se dispunham. Então, não havia a sucumbência. Até que sobrevém a Lei 13.467, de 2017, que insere na CLT o artigo 791-A, falando e consagrando pela primeira vez, legislativamente, a sucumbência no âmbito do processo de trabalho em tema de honorários de advogado. Vamos ver se eu consigo passar. Eu chamei de caixa de Pandora. A caixa de Pandora era a caixa que... Não, isso na literatura grega, né? Era a caixa que guardava todos os males da humanidade, até que um dia alguém curioso abriu e pronto, os males se esparramaram. Mas não deixa de ser uma caixa de Pandora. Bom, 3, deixa eu ver se o 2, o 2, sim. Qual foi o fundamento do legislador para instituir esse princípio da sucumbência no processo de trabalho? Está ali. Naturalmente, o negrito foram por mim colocados, não estão no texto. Vejam, senhores.
pretende-se, com as alterações sugeridas, inibir a propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos inexistentes, da redução do abuso do direito de litigar, advirar a garantia, etc., etc. O resto é dispensável a leitura, para a constatação. Ora, na realidade, o legislador estava preocupado, porque alguém lhe deu informação, certamente ele não participava do dia a dia da Justiça do Trabalho, alguém lhe disse, olha, estão havendo pedidos absurdos, aí, astronômicos. Ele, então, em nome de pedidos, que ele chama ali, baseados em direitos ou fatos inexistentes, note, não é nem pedido absurdo, é fato inexistente, ou pedidos desproporcionais, o que seria devido, ele atrai, então, o princípio civilista da sucumbência. Mas vejam, não precisava adotar esse princípio, levando em conta esta fundamentação, porque a lei ela não foi precedida de uma exposição de motivos, como usualmente ocorre. O que houve foi, no projeto anterior, uma justificativa, que, digamos, mutatis mutandis, podia se chamar de exposição de motivos. Mas, enfim, são as razões pelas quais o legislador editou aquela norma. E essas razões estão expostas na tela. Ora, o mesmo legislador, sabem os senhores, que alguns artigos adiante, no 793A, ele também traz o princípio da litigância de má-fé. Pois, olha, seria bastante, seria suficiente que o legislador tivesse trazido para o sistema da CLT esse artigo 793A, porque isso iria, evidentemente, combater ou atender às preocupações do legislador. Toda vez que alguém litigasse como autor ou como réu, e os casos litigantes de má-fé estão ali mencionados, haveria condenação de honorários. Seria suficiente isso, não precisaria, ao mesmo tempo, ter trazido o princípio da sucumbência civilista. Tanto que, isso eu cheguei a dizer, o ideal seria simplesmente a revogação do artigo 791A, e isso não deixaria o sistema do processo de trabalho desprovido de instrumento para combater atitudes contrárias à ética como substrato do processo. Mas se eu chegasse aos senhores e encerrasse a participação, encerrasse a minha exposição tão esperada, né? Não a exposição, mas o encerramento, né? E dissesse aos senhores, olha, preconizo a revogação do artigo 791, e se daí saísse daqui garbosamente, como que descobrindo a pólvora agora, isso seria uma leviandade, porque não há clima político hoje para que se revogue o artigo 791A, estando os poderes, nomeadamente o executivo, o legislativo, às voltas com reforma de previdência, reforma tributária, amanhã reforma administrativa, depois reforma do Estado. Então, não há clima. Seria, então, portanto, disse eu, irresponsabilidade minha, entre outras coisas, sugerir puramente a revogação, sabendo que isso não vai acontecer. Pelo menos tão já. Tão já. É algo que não vou desistir dessa ideia. Só que não é o momento oportuno, como eu digo, porque não há. O clima político hoje é desfavorável a qualquer tentativa, né? O legislativo está muito mais preocupado com essas questões do que com assuntos internos ou de interesse restrito de um tribunal, de uma justiça. Muito bem. Mas, digo aos senhores, coerentemente com os fundamentos, está lá a justificativa do projeto de lei 6.787, coerentemente com aquilo, seria suficiente que o legislador trouxesse como trouxe o artigo 793. E qualquer atitude de má-fé seria combatida nos termos da legislação, inclusive com a condenação em honorário de advogado. Fosse o autor, fosse o réu. Mas não, ele foi além. Item 2, né? 3, o impacto na realidade. Bom, sabem os senhores, tanto mais do que eu, qual foi o impacto desta exigência no plano da realidade prática. As estatísticas oficiais estão aí a demonstrar. A redução expressiva do número de causas trabalhistas. Em termos médios, fala-se em 50%. Eu já sei de regiões que chegou a quase 60%. Caiu brutalmente o volume de ações. Causa o risco de o trabalhador ser condenado ao pagamento de honorários de advogado. E esse risco tanto mais aumentou, tanto mais potencializou as suas consequências deletérias, quando a mídia se compraz em divulgar sentenças condenatórias do trabalhador ao pagamento de vultosas quantias.
Isso afugenta, evidentemente, o trabalhador da justiça do trabalho. Essa justiça que, queiramos ou não, mas historicamente foi concebida para acolher as pretensões do trabalhador. Quando se instala a justiça do trabalho, quando se divulga a CLT e a justiça do trabalho no estádio de São Januário, no Vasco da Gama, discurso de Vargas, tudo, a justiça foi feita para acolher o trabalhador. Todas as disposições da CLT mostram isso. Mas o processo de trabalho está sendo gradualmente desvirtuado, seja pela adoção supletiva de normas do CPC inadequadas, seja, a pior forma de todas, por obra do próprio legislador, que vem transfigurando o processo de trabalho, como digo, tornando até mais complicado, mais intricado do que o próprio processo civil, em alguns casos.